Estamos de volta e vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Declaro reaberta a sessão e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2946, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, passo a acolher, na forma sugerida e aceita, o voto do eminente ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia. Boa tarde, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados que sustentaram nesta sessão, senhoras e senhores. Presidente, também eu vou fazer agora um resumo do voto que tinha apresentado no plenário virtual e digo o seguinte: sobre a regra de licitação como garantia institucional, premissas interpretativas. Como se viu já do voto do ministro Toffoli, a questão controvertida nesses autos consiste em definir se a transferência do contrato de concessão ou do controle societário da concessionária pressupõe a prévia realização de licitação, tendo em vista o que preconizado pelo artigo 175, caput da Constituição. A exigência de licitação para a concessão de serviços públicos à iniciativa privada não se resolve mediante simples cotejo da literalidade da norma impugnada frente ao seu parâmetro de controle. Sob o ângulo dogmático, a questão é complexa, como se viu, e envolve adequada compreensão do locus da regra da licitação no ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, a licitação não constitui fim em si mesmo, tampouco consubstancia a regra absoluta ou norma detalhadamente delineada pelo legislador constituinte. As normas constitucionais que impõem a obrigatoriedade de licitação, como o artigo 37, inciso 21, e o artigo 175 da Constituição Federal, têm por escopo materializar nos atos do Estado, os princípios da moralidade e da impessoalidade, assegurando a igualdade de chances a todos aqueles que possuem interesse em contratar com a administração pública. É dizer, funciona como legítima garantia institucional. Já tive a oportunidade de elucidar em obra doutrinária, juntamente com Paulo Gonet Branco, que as garantias institucionais desempenham função de proteção de bens jurídicos indispensáveis à preservação de certos valores, tidos como essenciais. A propósito, esclarece Paulo Bonavides que a denominação garantia institucional deve-se a Carl Schmitt, que também a separou dos direitos fundamentais, deixando bem claro que o sentido dela era o de ministrar uma proteção especial a determinadas instituições. Isso no curso de Direito Constitucional. Prossegue o constitucionalista ensinando que a garantia institucional visa, em primeiro lugar, assegurar a permanência da instituição, preservando invariavelmente o mínimo de substantividade ou essencialidade, a saber, aquele cerne que não deve ser atingido nem violado, porquanto, se tal ocorresse, implicaria já o perecimento do bem ou ente protegido. Se essas garantias se ordenam a resguardar certos institutos jurídicos, não chegam a esmiuçar todos os elementos deles, tarefa a cargo do legislador, a quem se haverá de reconhecer liberdade de conformação. As garantias institucionais resultam da percepção de que determinadas instituições de direito público ou institutos de direito privado desempenham um papel de tão elevada importância na ordem jurídica que devem ter o seu núcleo essencial, as suas características elementares, preservado da ação erosiva da legislação ou do legislador. Bem se vê que as garantias institucionais conferem assento na estrutura constitucional a determinados institutos, cujo regramento cabe ao legislador ordinário com certa liberdade, observadas as balizas constitucionais. Assim, o Poder Constituinte não se limitou a estabelecer no artigo 37 da Constituição que a administração pública obedecerá aos princípios da impessoalidade e da moralidade, prevendo também que as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 21. Previu, ainda como visto, que a prestação de serviços públicos sob o regime de concessão ou permissão deve ser precedida de licitação. Artigo 175. Noutros termos, a licitação foi alçada ao texto constitucional na função de garantia institucional, relacionada sobretudo à impessoalidade e à moralidade, mas também a outros valores constitucionais relevantes, como a isonomia e a eficiência. Não são poucas as implicações decorrentes desse modelo. A principal é a liberdade de conformação conferida ao legislador ordinário. Embora vinculado ao núcleo da garantia constitucionalmente tutelado, resta-lhe ainda amplo campo normativo na concretização dos valores eleitos pelo Poder Constituinte. Basta observar que tanto o artigo 37, inciso 21, quanto o artigo 175, ambos da Constituição Federal, remetem à legislação federal, o regramento do Instituto da Licitação, inclusive as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Portanto, na interpretação de normas legais conformadoras da garantia institucional da licitação, é necessário observar como critério basilar o amplo campo criativo aberto ao legislador, à luz dos valores constitucionais tutelados pela garantia. Esse pressuposto não consiste em novidade na jurisprudência deste tribunal, que tem interpretado, por exemplo, as hipóteses de dispensa de licitação instituídas pelo legislador não à luz de modelo fechado, mas sim tendo em vista os valores constitucionais assegurados pela garantia institucional da licitação. É o que se depreende do precedente formado no julgamento do referendo da medida cautelar da ação direta 5841, quando o Pleno assentou que a cláusula de dispensa de licitação pública, prevista no artigo 29, inciso 18 da Lei 13.303, de 2016, é constitucional, e o Decreto 9.188, de 2017, que regulamenta aquele dispositivo legal, instituiu o procedimento público simplificado competitivo que atende aos imperativos de eficiência, moralidade e impessoalidade administrativa. É a ADIM 5841, do qual fiquei redator para o acordo. Outro sim, rememorou-se no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4829 da relatoria de Vossa Excelência, presidente, ministra Rosa Weber, que o plenário desta Suprema Corte já assentou que razões econômicas e políticas são aptas a legitimar restrições à regra geral das licitações. Precedentes: ADIM 2452, ministro Eros Grau, e ADIM 5942, redator para o acórdão, ministro Luiz Fux. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5492, o plenário assentou a constitucionalidade das operações de cessão de direitos de exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sem a prévia realização de licitação. Redator para o acordo, ministro Fux, ADIM 5492. Compreensão análoga foi adotada pelo plenário desta Corte por ocasião do exame da constitucionalidade de dispositivos legais que autorizavam a prorrogação antecipada de contratos de concessão, como já foi apontado. O tribunal concluiu que a imutabilidade do objeto da concessão não impede alterações no contrato para adequar-se às necessidades econômicas e sociais decorrentes das condições do serviço público concedido e do longo prazo contratual estabelecido, observados o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os princípios constitucionais pertinentes. Esta é a ADIM 5991, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Dessa forma, é forçoso reconhecer que a existência constitucional de licitação deve ser interpretada como garantia institucional de valores caros à República, como a moralidade, impessoalidade, isonomia e eficiência, cujos contornos são conformados pelo legislador ordinário com ampla margem de atuação e tendo em vista a dinamicidade das situações alcançadas pela normatização. Passo então agora aos contratos de concessão e garantia institucional da licitação e agora o alcance do artigo 175 da Constituição.
Fixadas as premissas interpretativas que devem nortear o exame da garantia institucional da licitação, passo a análise do alcance do parâmetro de controle desta ação direta de inconstitucionalidade, o artigo 175 da Constituição Federal, cujo teor transcrevo novamente. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Da leitura do dispositivo, 3 conclusões são de plano extraídas. Cabe ao legislador ordinário estabelecer as condições da concessão de serviços públicos à iniciativa privada. Essa conformação legislativa deve contemplar a exigência constitucional de licitação. E o texto constitucional silencia quanto à transferência dos contratos ou do controle societário das pessoas jurídicas contratadas. A assertiva C é especialmente importante porque evidencia que a mera referência textual é insuficiente para a resolução da questão constitucional aqui colocada. Ou seja, o cotejo apenas literal do dispositivo questionado com o parâmetro constitucional nada resolve quanto ao tema em jogo. Quando muito, reforça a compreensão de que a licitação é garantia institucional com ampla liberdade de conformação pelo legislador. Nesse contexto, surge necessário verificar se o legislador ordinário exerceu o poder-dever de conformação da garantia institucional da licitação dentro dos limites preconizados pelos princípios que ela se propõe a tutelar, sobretudo a impessoalidade, a moralidade e a isonomia, bem como à luz do objeto de regulação, ou seja, os contratos de concessão de serviços públicos. Agora eu falo sobre os contratos de concessão de serviços públicos e digo o seguinte: os contratos de concessão de serviços públicos instrumentalizam operações complexas de cooperação entre o poder público e particulares, enfeixando a repercussões econômicas e sociais relevantes, assim como a materialização de não menos importantes valores constitucionais. Esses vieses são indissociáveis e imprescindíveis para a leitura adequada da garantia institucional da licitação e sua incidência no regramento da Lei 8.987/95. Sob o ângulo constitucional, o contrato de concessão de serviços públicos, na forma como concebido atualmente, é o resultado de longo processo de evolução do Estado em direção à adjetivação social e democrática do direito. Inicialmente, associada a privilégios graciosos e arbitrariamente conferidos pelo detentor do poder, a concessão passa a mecanismo de organização da prestação dos serviços públicos, que, como tal, espelha os princípios e valores fundacionais do próprio Estado. É interessante observar que essa evolução transforma a concessão em contrato multifatorial, verdadeiro vértice de eixos importantes da própria estrutura estatal e da concretização de seus objetivos constitucionais. Na concepção do Estado social, ou seja, de ente público que assume o caráter prestacional de sua existência, a concessão coloca-se como elemento viabilizador de suas pretensões a partir da colaboração com particulares. Na ótica do Estado Democrático de Direito, a eliminação do privilégio da concessão concretiza-se na estruturação do contrato, tanto em sua formação, e aqui a licitação desempenha papel importante, quanto na execução de cláusulas que garantam direitos e assegurem o cumprimento de deveres pelo concessionário. Essas interseções formadas no implemento da concessão pressupõem a acomodação de inúmeros princípios constitucionais em sua conformação pelo legislador ordinário, como a impessoalidade, moralidade, isonomia, continuidade dos serviços públicos, eficiência, publicidade e legalidade. Tais normas, por sua vez, incidem sobre o substrato fático peculiar. Reporto-me a magnitude e complexidade que usualmente caracterizam as concessões de serviços públicos, muitas vezes voltadas a empreendimentos de infraestruturas, como rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Basta observar que as concessões são o alicerce principal do Plano Nacional de Logística 2025, elaborado pela Empresa de Planejamento e Logística S.A. E a duração dos contratos é proporcional à magnitude dos empreendimentos, de modo que as avanças protraem-se por longo lapso temporal. Além disso, os arranjos remuneratórios são sofisticados para fazer frente ao desafio concernente à prestação de serviço público. É dizer, não se está a tratar aqui
de contrato administrativo comum ou estruturalmente simples. Cuida-se de operações empresariais complexas, com risco e investimentos elevados. Nesse sentido, Marçal Justin Filho, já citado aqui pelo ministro Dias Toffoli, adverte, teoria geral das concessões do serviço público, a concessão traduzir-se-á num empreendimento econômico de longo prazo. Sua concepção tem de incorporar não apenas as soluções técnicas mais desejáveis para fornecimento de utilidades materiais, mas retratar decisões sobre o modo de desempenho das atividades econômicas. Como incumbirá a comunidade a arcar com os custos da prestação dos serviços, isso significa o dever de respeitar a racionalidade econômica e outros princípios de gestão empresarial. Por outro lado, a outorga envolverá a consagração de características essenciais para a organização empresarial. Isso significa que todo o destino da atividade ao longo do tempo dependerá dessas decisões iniciais. Bem, por isso, a introdução de inovações supervenientemente dependerá do modo como configurada originalmente a concessão. Como se não bastasse, prossegue Justin, a atividade delegada ao particular pressupõe longos prazos de exploração. O prazo de outorga costuma ser superior a 20 anos. Tem de reconhecer-se a impossibilidade material de antever todas as soluções empresariais e econômicas para os problemas e as variações que se verificarão ao longo do prazo da concessão. Ou seja, a outorga deve incorporar a ideia de mutabilidade e adequação, evitando ao máximo consagrar soluções inflexíveis. A exaustividade e o rigorismo na concepção da concessão recairão sobre o Estado e a sociedade, especialmente em virtude do risco de a evolução técnico-científica revelar a inadequação das fórmulas incorporadas por ocasião da outorga. A ampliação da flexibilidade propiciará alterações compatíveis com a inevitável mudança que se verificará ao longo do tempo, prossegue Justin. Eu digo eu, então, essas características dos contratos de concessão, sobretudo a longa duração e os investimentos vultosos, impuseram ao legislador cuidado maior não apenas em relação à estrutura financeira das avenças, mas também no tocante à criação de mecanismos que assegurassem a prestação adequada do serviço público sem descontinuidade. Semelhante preocupação do legislador está inicialmente estampada como premissa da sistemática dos contratos de concessão no artigo 6º da Lei 8987/95, segundo o qual toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. O parágrafo 1º do dispositivo, por sua vez, especifica que serviço adequado satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Na esteira desse conceito, o artigo 23 elencou como cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas aos critérios indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Inciso 3. Aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. Inciso 5º. Ademais, a necessidade de garantir a regularidade e continuidade da prestação de serviços no âmbito de contratos complexos executados em ambiente de mercado reconhecidamente dinâmico, ensejou a criação de normas específicas para a transferência dos contratos. Nessa linha, o caput do artigo 27, impugnado nesta ação direta, prevê que a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. Com isso, flexibilizou modificações de controle da concessionária e da própria pessoa jurídica prestadora, permitindo que o próprio mercado acomode, ao longo da vigência do contrato, desafios e percalços na prestação dos serviços públicos, sem a necessidade de declaração da caducidade da concessão e realização de nova licitação. Buscou-se ainda dinamizar a execução
desses contratos, facilitando que eventuais sinergias de movimentos de mercado fossem aproveitadas na estruturação e prestação de serviços públicos concedidos. E, neste ponto, alcançamos o cerne da controvérsia constitucional em jogo, como também já foi apontado no voto do ministro Dias Toffoli. Uma vez demonstrado o caráter multifatorial dos contratos de concessão, os importes principiológicos que conduziram à conformação operacionalizada pelo legislador, e especialmente o campo de incidência complexo e específico dessa espécie contratual, cumpre analisar a validade do artigo 27 da Lei 8987, de 95, à luz da garantia institucional da licitação. E eu, então, vou me encaminhando, presidente, para o final do meu voto, tratando da transferência do contrato de concessão e licitação, constitucionalidade do artigo 27 da Lei 8987 de 95. Como visto, a Lei 8987 dissociou, quanto à exigência de licitação, as situações de outorga inicial da concessão daquelas de transferência do contrato de concessão. O artigo 14 estabelece que toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Por outro lado, o legislador ordinário exigiu, para a transferência do contrato ou alteração do controle societário da concessionária, apenas a anuência do poder concedente, sem impor a realização de nova licitação. Artigo 27. A análise cuidadosa das situações evidencia que as circunstâncias fáticas distintas legitimam a opção do legislador, sem desnaturar ou infirmar a garantia institucional da licitação. De fato, é no momento da outorga inicial da concessão que são delimitados os termos da prestação pelo particular dos serviços públicos, razão pela qual a solução da melhor proposta a ser executada, considerados os critérios técnicos e econômicos, deve ser realizada por licitação, a teor do artigo 175 da Constituição. Contudo, na transferência do contrato de licitação, vislumbra situação diversa, uma vez que já foram integralmente delimitadas as obrigações das partes, inclusive em relação à remuneração do particular e às condições de execução da avença. Com efeito, o parágrafo único do artigo 27 da Lei 8987 de 95 determina que, para obter a anuência do poder concedente, o pretendente à transferência do contrato deve atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, inciso 1º, e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor, inciso 2. Prossigo dizendo o seguinte, presidente. É inequívoco que a transferência do contrato nos moldes preconizados pelo dispositivo impugnado não implica direito do concessionário à cessão de sua posição contratual, mas sim prerrogativa do poder público a anuir ao negócio jurídico modificativo, desde que atendidos os pressupostos técnicos e integralmente cumprido o contrato em vigor. Essas salvaguardas legais são suficientes para assegurar a supremacia do interesse público, considerada a inserção da transferência na esfera de direitos do poder concedente, bem como os princípios assegurados pela regra da licitação, já que é condicionada a cessão à observância de critérios técnicos e das cláusulas contratuais consubstanciadas a partir da proposta mais vantajosa selecionada no processo licitatório. Em verdade, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5991 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, acerca da possibilidade de prorrogação de contratos de concessão, a lógica jurídica prevalecente foi congruente com essas salvaguardas. Foi permitida a prorrogação dos contratos desde que vigentes e previamente licitados. Além disso, exigiu-se a manutenção do objeto do contrato de concessão e submeteu-se à decisão de prorrogar a avença à discricionariedade do poder concedente. Da mesma forma, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5942, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da cessão de contratos de partilha de produção prevista na Lei 12.351, considerando legítimas e suficientes as salvaguardas relativas à preservação do objeto contratual e das suas condições, o atendimento pelo cessionário dos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia e
a garantia do exercício do direito de preferência pelos eventuais consorciados. A compreensão diversa do alcance do artigo 175 da Constituição, reservadas às devidas vênias, busca fundamento em concepções do direito administrativo que merecem ser revisitadas, a meu ver. No mencionado julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5991, alertei, não ser de hoje, que a doutrina aponta que os movimentos de liberalização e privatização implicaram uma crise da velha noção de publicácio e, por conseguinte, a necessidade de se repensar a rigidez de alguns institutos clássicos do direito administrativo. Parece-me que o aventado caráter personalíssimo do contrato de concessão, como já foi apontado aqui pelo ministro Dias Toffoli, que imporia a prévia licitação para a transferência das avenças, é alcançado por essa releitura. Não se ignora que no bojo do processo licitatório são averiguadas as condições técnicas e econômicas do pretendente. Esse aspecto da contratação é evidenciado tanto pela fase de habilitação do proponente, artigo 62 da Lei 14.133 de 2021, quanto pela possibilidade de instaurar-se a melhor técnica como critério de julgamento, artigo 33 da Lei 14.133 de 2021 e artigo 15 da Lei 8.987 de 95. Por conseguinte, a capacidade técnica e a idoneidade financeira das postulantes afiguram-se essenciais na definição do resultado do processo licitatório. Mas daí não decorre que haja vinculação subjetiva e incondicionada do poder público à vencedora, sobretudo quando se considera a fase de execução do contrato de concessão. A licitação é pautada pelo princípio da pessoalidade e busca justamente assegurar sua observância nas contratações públicas, de modo que desse procedimento não poderia resultar a vinculação absoluta da administração à pessoa vencedora. O poder público é compelido a contratar a proposta mais vantajosa, a ser executada por sujeito idôneo e tecnicamente capaz. A obrigatoriedade de contratar o vencedor da licitação não decorre de eventual caráter personalíssimo do contrato administrativo, mas sim da circunstância de que o certame assegura que foram observados pelo poder público a isonomia, a moralidade e a impessoalidade. Perceba que raciocínio em sentido contrário implicaria grave inconsistência sistêmica. A própria Lei 8.987, de 95, prevê inúmeros institutos que descaracterizam a alegação do caráter personalíssimo do contrato de concessão de serviços públicos. O artigo 20, por exemplo, faculta ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Ou seja, o próprio legislador permite que pessoa jurídica diversa da vencedora celebre o contrato de concessão. Além disso, o artigo 25, parágrafo 1º do mesmo diploma legal, estabelece que a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Esse dispositivo, aliás, foi recentemente declarado constitucional pelo Supremo, no bojo da ação declaratória de constitucionalidade 57 da relatoria do eminente ministro Edson Fachin. Da mesma forma, o artigo 90, parágrafo 1º da Lei 14.133 de 2021, autoriza que, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar um instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Repito, interessa à administração o cumprimento da proposta mais vantajosa, por pessoa idônea e capaz. Essa é a lógica do funcionamento do sistema vigente à luz dos postulados constitucionais pertinentes. Impor a realização de nova licitação para a cessão da posição contratual, com base no caráter personalíssimo do contrato administrativo, resultaria, ao fim e ao cabo, em sistema incoerente. A bem verdade, não constitui algo exógeno, muito menos contrário ao ordenamento jurídico brasileiro, sequer a mutabilidade ao longo da execução do contrato administrativo das cláusulas firmadas a partir do processo licitatório. A ressaltar essa ótica, sob o ângulo do conteúdo do contrato administrativo, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tal como fazia a anterior,
prevê a possibilidade de posterior alteração das cláusulas e dos preços. Se é admitida, sem qualquer controvérsia, a alteração do próprio conteúdo do contrato, decorrente da proposta mais vantajosa à administração no procedimento licitatório, não me parece que a regra da licitação, especialmente na forma preconizada pelo artigo 175 da Constituição, inviabilize em absoluto qualquer modificação das partes contratuais. E como já demonstrado, a alteração contratual autorizada pelo dispositivo impugnado rege hipótese específica de contrato de concessão celebrado a partir de certame licitatório, cuja cessão é operacionalizada com a anuência do poder público, desde que atestada a capacidade e idoneidade da cessionária e mediante integral cumprimento do contrato licitado. O caminho inverso, ou seja, a exigência de prévia licitação para a transferência do contrato, derruiria o consistente edifício normativo de cooperação entre os setores público e privado, construído ao longo das últimas 2 décadas, sem incrementar a tutela de valores constitucionais relevantes, a segurança jurídica, a eficiência e a prestação do serviço público adequado. Esse edifício normativo, a propósito, encontra respaldo no direito comparado. A Diretiva 2014-23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia estabelece em seu artigo 43, número 1, a linha D, as seguintes hipóteses de alteração da concessionária durante a execução do contrato sem a realização de nova licitação. As concessões podem ser modificadas sem novo procedimento de concessão nos termos da presente diretiva em qualquer dos seguintes casos. D. Se o concessionário ao qual a autoridade adjudicante ou a entidade adjudicante atribuiu inicialmente a concessão for substituído por um novo adjudicatário por um dos seguintes motivos: uma cláusula de revisão ou opção inequívoca nos termos da linha A. 2. Transmissão universal ou parcial da posição do concessionário inicial na sequência de operações de reestruturação, incluindo fusão e aquisição ou de uma insolvência para outro operador econômico que satisfaça os critérios em matéria de seleção qualitativa inicialmente estabelecidos, desde que daí não advenham outras modificações substanciais ao contrato e que a operação não se destine a contornar a aplicação da presente diretiva. Ou a assunção pela própria autoridade adjudicante ou pela entidade adjudicante das obrigações do concessionário principal para com seus subcontratantes, se tal possibilidade estiver prevista na legislação nacional. Observe que a transferência do contrato de concessão e a alteração do controle societário da concessionária são expressamente previstos e condicionados, no caso do item 1, à previsão inequívoca nos documentos da outorga inicial e, na hipótese do item 2, ao atendimento dos critérios qualitativos estabelecidos no certame inicial e à observância nos termos contratuais licitados. Assim, a tônica também no direito europeu é a exigência de licitação na outorga inicial e a manutenção dos termos contratuais dela decorrentes ao longo da execução da avença, sem um engessamento do aspecto subjetivo. Nesse ponto, convém salientar que, sob o ângulo da exigência de licitação, a diferenciação entre a transferência do contrato de concessão e a alteração do controle societário da concessionária não se mostra relevante. Porque, em ambas as hipóteses, o contrato de concessão é integralmente mantido, ou seja, a proposta mais vantajosa selecionada na licitação é preservada. Em segundo lugar, é possível vislumbrar hipóteses nas quais a identidade dos sócios mostra-se decisiva para o resultado do certame. É o caso dos consórcios, em que, embora seja facultada a criação de nova pessoa jurídica, os respectivos sócios são solidariamente responsáveis pelo cumprimento do contrato. Assim, articular com a necessidade de licitação para a cessão do contrato, mas afastá-la no tocante à operação societária, que pode implicar o mesmo grau de alteração subjetiva do contrato, é argumento que soa contraditório. Ademais, admitir apenas a modificação do controle societário da concessionária é, com as devidas vênias, para além de solução formalmente inadequada, convite à burla. É fácil vislumbrar que os contratos continuarão a ser transferidos, mas mediante complexas, custosas e burocráticas operações societárias. É tempo de a jurisdição constitucional conferir parâmetros seguros e substantivos para a formulação e execução de políticas públicas complexas. Não se trata de privilegiar essa ou aquela visão de mercado, mas sim de abandonar a leitura estanque e meramente formal do ordenamento jurídico,
construindo caminho sólido, transparente e legítimo para a cooperação das esferas pública e privada. Dessa forma, é forçoso reconhecer que, diversamente da outorga inicial do contrato de concessão, que pressupõe a realização de licitação nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, a transferência da avença para novo concessionário ou a alteração do seu controle societário, nos termos do artigo 27 da Lei 8.987, prescinde do implemento de novo certame. Por fim, e aqui caminho para a conclusão do voto, definitivamente, destaca o presidente que, embora o poder concedente tenha ao seu alcance a possibilidade de intervir na concessão, artigo 32 da Lei 8.987, ou declarar a sua caducidade, artigo 35 da Lei 8.987, a fim de garantir a continuidade de prestação adequada de serviços públicos, tais mecanismos são medidas extremas e custosas, como se sabe. A reassunção da prestação do serviço público pelo poder concedente envolve custos de transação altíssimos e perda de sinergia que podem ser evitados com a transferência do contrato do próprio mercado, observados os requisitos legais, sobretudo a anuência do poder público. A manifestação do Estado de São Paulo, em que relatado o caso concreto da linha 6 laranja do metrô de São Paulo, revela as externalidades negativas advindas da adoção de modelo estagnado e fechado aos aportes da dinâmica de mercado. Assim, a possibilidade de concessão de contratos de concessão ou de alteração do controle societário da concessionária, sem a necessidade de relicitação, consiste em mecanismo relevante de atuação da administração pública, inclusive para a tutela e máxima satisfação de valores constitucionais relevantes, como a eficiência, continuidade dos serviços públicos e proteção ao erário. Intervenção, caducidade, encampação e transferência do contrato de concessão são ferramentas não excludentes à disposição do poder concedente, a quem compete manejá-las de forma a extrair o máximo proveito para a coletividade da cooperação da iniciativa privada com o setor público, conforme as circunstâncias que cercam o mercado em tela, observados os requisitos legais. Por tudo isso, presidente, eu também, acompanhando o eminente relator, estou julgando improcedente o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade e no voto. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e colho o voto do ministro Nunes Marques. Para o presidente, ministro, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, senhora secretária da sessão, meu boa tarde, quase boa noite a todos. Senhora presidente, a ADI, o artigo 27 da Lei 8.987 de 95. O proponente da ação alega que o conteúdo desse artigo teria o mandamento constitucional encartado no artigo 175 da Lei Maior. A Constituição determina a realização prévia de procedimento licitatório como condição necessária para que o poder possa, mediante concessão ou permissão, confiar a prestação de serviços públicos à atuação da iniciativa privada. Ministro Nunes Marques, a voz de Vossa Excelência às vezes desaparece, não sei se talvez seja um problema do microfone. Vou tentar falar um pouco mais alto. Bom, literalmente, pode-se afirmar que o mandamento constitucional dirige-se apenas à concessão ou permissão, não alcançando a hipótese de sua transferência posterior do concessionário permissionário primitivo para outrem, estranho ao contrato administrativo originariamente celebrado. A inconstitucionalidade do dispositivo está à burla que uma tal transferência poderia significar o ato original de concessão ou permissão do serviço ao vencedor da licitação. Alega-se que o repasse da concessão do controle societário, mesmo com autorização do poder concedente, afronta valores que o Instituto da Licitação visa proteger, identificados com a realização do interesse coletivo e com a preservação da moralidade administrativa. Pois bem, o objetivo principal da licitação reside na obtenção de um negócio que, por um lado,
atenda às necessidades e aos interesses da população de maneira mais eficiente, caput 27 da Constituição. Por outro, seja o mais vantajoso possível para a administração pública. Tudo isso sem descurar a concretização de princípios constitucionais outros, em especial o da isonomia, caracterizado na igualdade de condições entre os competidores intencionados a contratar com o poder público. Em resumo, a outorga da execução de um serviço público atinge o grau ótimo para o poder público se atende ao seguinte: isonomia na disputa, eficiência na prestação e proveito para a administração. Dentro dessa ótica, não verifico inconstitucionalidade na norma hostilizada. O dispositivo cuida de momento posterior à disputa, quando a administração já escolheu a proposta mais vantajosa para a concessão. A obtenção de uma concessão de serviço público não torna imutável o controle societário da empresa concessionária. Por outro lado, a concessão tem um valor econômico no mercado, que pode ser objeto de negociação normalmente, desde que isso não traga nenhum prejuízo para o serviço. Daí a necessidade de prévia autorização do poder concessor. Pela interpretação que propõe o autor da ação, a vitória de uma empresa no processo licitatório para a concessão de um serviço público implicaria automaticamente a transformação do seu controle societário em coisa fora do comércio, o que não faz sentido algum com a devida vênia. Embora o artigo 175 da Constituição traga a exigência de licitação prévia para concessão ou permissão do serviço público, tal dispositivo não oferece maiores informações sobre como deve ocorrer o processo licitatório. Daí que, numa interpretação sistemática, deve-se recorrer ao artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que é regra matriz sobre licitações. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Fica claro, da leitura do dispositivo transcrito, que o procedimento licitatório definido em lei não pode fazer exigências descabidas, que não estejam relacionadas à manutenção da proposta vencedora e às garantias de pagamento. Tornar o controle societário de uma empresa imutável, pelo fato de ela ter vencido uma licitação, seria completamente desarrazoado. Como também não é razoável tratar o privilégio da execução do serviço obtido em licitação como um bem inalienável, sobretudo se a lei, sabidamente, condicionou tal alienação à concordância prévia do poder público. Na minha visão, o legislador, no artigo 27 da Lei 8.987, construiu solução perfeitamente legítima e assaz inteligente para questões que podem surgir depois da licitação. Não podemos esquecer que essas licitações, muitas vezes, são por longos prazos, décadas às vezes. E nesse período, muitas vicissitudes podem suceder na dinâmica da empresa. Os controladores da companhia vencedora podem falecer, por exemplo. Nesses casos, até mesmo por força das circunstâncias de fato e da lei civil, o controle societário muda de mãos. Será que também aqui teríamos de considerar a necessidade de uma nova licitação, ainda que a proposta original estivesse sendo mantida criteriosamente? Creio que não. Por outro lado, reconheço que a má aplicação da autorização contida no artigo 27 da Lei 8.987 de 93 pode eventualmente conestar fraudes, quando utilizada com o propósito de se contornar a exigência de procedimento licitatório ou para assegurar a participação desses processos por interposta pessoa. Sim, não podemos deixar de considerar essas situações como possíveis, mas justamente para isso o legislador instituiu a necessidade de aquiescência prévia pelo poder público. No extremo, pode-se cogitar de agentes públicos em conluio com particulares para usar a transferência do controle societário como mecanismo de fraude ao processo licitatório. Nesses casos, caberá ao Ministério Público e às instituições de controle acionar os mecanismos adequados para anulação do ato em concreto, não sendo necessária a eliminação da solução legislativa, que em si mesma não estimula fraudes. Irregularidades resultantes da eventual utilização desvirtuada da lei reclamarão a intervenção do Poder Judiciário nos casos concretos, pelos mecanismos ordinários de controle da administração,
mas não justificam a declaração de inconstitucionalidade da lei. É que o vício, em tais casos, estará no uso desvirtuado da norma e não no conteúdo dela, abstratamente considerado. Ao interesse público, importam sobremaneira os elementos objetivos do contrato administrativo, alcançados já a partir do procedimento licitatório. Tais elementos, por exemplo, dizem respeito a aspectos como a qualidade do serviço e a modicidade tarifária, diretamente relacionados com o interesse coletivo que ao poder público cabe proteger. Não interessa ao poder público, a princípio, o que ocorre na intimidade da empresa, desde que ela esteja prestando os serviços nos termos da proposta vencedora da licitação. Para a realização do interesse público, a importância dos atributos subjetivos da concessionária ou permissionária restringe-se àqueles que demonstram sua idoneidade e capacidade de prestação do serviço nos termos da proposta vencedora. É por isso que o dispositivo impugnado exige a autorização do poder público para a transferência da licitação ou do controle acionário, do controle societário, momento no qual se deve avaliar as condições necessárias à eficiente continuidade dos serviços públicos sob outorga. Em síntese, dos elementos do contrato administrativo, mais importam aqueles de conteúdo, classificados como objetivos. Os elementos subjetivos da avença têm importância secundária, restrita aos que comprovem a idoneidade do concorrente para contratar com o poder público. Bem por isso, no procedimento licitatório, são nítidos os traços distintivos entre as fases de habilitação e de julgamento das propostas. Na fase de habilitação, tornam-se aptos a contratar com o poder público tantos quantos demonstrem ter os requisitos pessoais, especialmente de ordem técnica e de ordem econômica, necessários ao adequado cumprimento do contrato administrativo a ser celebrado. No julgamento das propostas, sagra-se vencedor apenas um, tendo em vista as condições objetivas da proposta apresentada. Rigorosamente, quem vence a licitação é a proposta, não o proponente. O proponente é julgado na fase de habilitação, como apto ou não. A proposta é que é julgada na perspectiva comparativa de melhor ou pior do que outra. Por tais razões, como bem realçou Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, eminente relator, boa parte da doutrina procura hoje desmistificar velhas lições, sendo as quais os contratos administrativos têm caráter personalíssimo, sendo celebrados intuito personam. A espécie, a transferência de concessão só poderá ocorrer se mantidos os elementos objetivos originariamente estipulados, conforme consta do próprio dispositivo legal impugnado em seu parágrafo único, inciso 2. A norma legal interdita, portanto, a possibilidade de que, com a transferência da concessão, sobrevenham novas cláusulas contratuais em prejuízo ao poder concedente ou aos usuários do serviço público. Mas os atributos exigidos do concessionário, que sucede a um primeiro, continuam sendo aqueles da habilitação originária, devendo agora ser novamente sindicados pelo poder concedente, a quem cabe anuir ou não com a transferência de concessão submetida a seu crivo. A anuência do poder público, como condição para que a transferência da concessão se perfectibilize, assegura que os serviços públicos continuem sendo prestados nas condições originárias. Mantêm-se preservados, portanto, todas as vantagens alcançadas na licitação já realizada, sem mínimo prejuízo aos valores que esse instituto jurídico tem por aptidão concretizar, identificados na prospecção do negócio mais vantajoso à administração pública e na isonomia da disputa entre os competidores. Naturalmente, a prestação de um dado serviço público, depois de passado algum tempo, pode demandar mais recursos técnicos ou financeiros, dos quais careça o concessionário vencedor da licitação, que pode buscar no mercado alternativas mais interessantes. Vetar completamente o repasse da concessão ou do controle acionário para terceiro pode significar a condenação do serviço à obsolescência, unicamente para preservar o vínculo subjetivo criado por uma licitação que muitas vezes foi realizada há anos ou décadas. Então, para que os serviços públicos continuem a ser prestados com modicidade tarifária, tanto quanto possível, e com padrões de excelência resultantes de novas tecnologias, é comum que concessionárias tenham de mudar o seu controle societário ou mesmo transferir o título da concessão para empresas melhor colocadas no mercado. Em situações assim, a obrigatoriedade de se realizar prévio procedimento licitatório poderia resultar em gravíssimos inconvenientes ao poder público, não sendo de se destacar até mesmo o risco de pontual descontinuidade dos serviços devidos à população. A exigência de licitação, com condição à transferência do objeto de uma concessão licitada, pode até
ser necessária eventualmente. Em tal caso, o poder público, de certo, não autorizará a transferência. Não podemos presumir que o poder público atuará em conluio com particulares para prejudicar a execução do serviço. As situações de fraude, crime, repito, devem ser resolvidas pelas instâncias apropriadas em cada caso, e não pela eliminação de uma solução legislativa resiliente e muito bem concebida pelo Congresso Nacional. A declaração de inconstitucionalidade, no caso, com a devida vênia, prestar-se-ia a burocratizar a atuação do poder público, provocando custos ao erário e comprometendo a regular e eficiente prestação de serviços públicos, ao arrepio de diversas regras e princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa, inserido na Carta Magna por força da Emenda Constitucional 19, de 98. Isso, para não falar nos riscos A norma impugnada permite que o poder público atue com maior dinamismo em dadas situações, sem as amarras de um formalismo exacerbado, abrindo caminho para que os serviços públicos possam ter continuidade, o que por vezes reclama mais recursos financeiros ou emprego de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, preserva os valores tutelados pelo Instituto Jurídico da Licitação, identificados sobremaneira na prospecção da proposta mais vantajosa da administração pública, observando o princípio da igualdade. Garantir as mesmas condições entre os competidores em disputa. Diga-se mesmo sobre eventuais alterações no controle societário de empresas concessionárias de serviço público. Cogitadas alterações próprias e inevitáveis na seara empresarial prestam-se também a atualizar o arsenal tecnológico das companhias e alavancar mais investimentos, sempre necessários quando se cuida de serviços públicos, geralmente de complexa execução. Logo, desde que preservados os termos da licitação já realizada, a alteração do controle societário da empresa concessionária não resulta, presumivelmente, em ofensa à regra constante do artigo 175 da Constituição Federal. E assim se faz também porque uma tal alteração sempre haverá de ser precedida por anuência do próprio poder público titular do serviço delegado. Alterações do controle societário das empresas são movimentos naturais às atividades que elas desempenham. Por isso, proibir esses movimentos ou embaraçar-lhes desmedidamente, exigindo-se a cada um prévia licitação, significaria ofensa direta ao postulado da livre iniciativa, consagrado na lei maior como um dos principais fundamentos da ordem econômica adotada pela República Federal do Brasil, caput do artigo 170. Por último, não poderia deixar de render homenagens ao ministro Dias Toffoli, presidente relator, aplaudindo pela acurada análise que fez da matéria e a ele pedindo vênias para acrescer as razões do substancioso voto que proferiu. Diante do exposto, senhora presidente, conheço da presente ação e, ao fazer julgo improcedente o pedido e assim declarar a constitucionalidade do artigo 27 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95. Como voto. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Considerando o horário regimental, vou suspender o julgamento, proclamando o resultado provisório. Após o voto do eminente relator, ministro Dias Toffoli, no sentido do conhecimento da ação e da improcedência do pedido, e dos votos do ministro Gilmar Mendes e Nunes Marques, no mesmo sentido da improcedência do pedido, foi suspenso o julgamento e cuja continuidade será realocada pelo presidente, porque o dia disponível, que será a próxima sessão ordinária de quarta-feira, já tem um processo com prioridade. Então, Sua Excelência bem avaliará e designará a data com intimação por óbvio dos senhores advogados. Senhores ministros, neste término de sessão, eu lembro os queridos colegas, todos os presentes e o público em geral do evento Por Estas e por Outras, a Justiça pelo Olhar das Mulheres, que realizaremos neste Supremo Tribunal Federal, amanhã, dia 10 de dezembro, dia em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, com transmissão pela TV Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Trata-se de debate sobre a justiça na perspectiva feminina, em que teremos a oportunidade de ouvir, como painelistas,
11 mulheres ilustres e representativas de diferentes áreas de atuação na sociedade. E contaremos ainda com a presença como mediadora da querida ministra Ellen Grace, também coordenadora do evento, e a quem tive, há 10 anos, a honra de suceder nesta Suprema Corte. Encerro, senhores ministros, cumprimentando a eminente ministra Carmen Lúcia, homenageada que foi com a outorga do Prêmio José Olímpio 2021, destinado, desde 1983, a pessoas e instituições com notável contribuição em prol do mercado editorial brasileiro. Prêmio este recebido por Sua Excelência no último dia 3 de dezembro do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, na cerimônia de abertura da 20ª Bienal do Livro Rio, pelo magnífico e histórico voto proferido por Sua Excelência na ADI 4.815, de sua relatoria relativa às biografias não autorizadas. Parabéns à ministra Carmen Lúcia, que honra e ilumina esta instituição e nos enche de orgulho. Agradecendo a presença de todos e desejando uma excelente noite, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada.